uma pergunta aqui: o que separa o homem de Deus atualmente? Tem várias coisas que separam o homem de Deus, eu te respondo. Exemplo, a idolatria, ela é uma coisa que separa muito o homem de Deus, as pessoas de Deus. A idolatria faz isso. O que é idolatrar? Muitas pessoas às vezes acham que está dentro de um sistema religioso, ele precisa idolatrar uma imagem, isso afasta. Idolatrar um homem, ter aquele homem no lugar de Cristo, então isso afasta. Quando as pessoas amam mais as coisas materiais do que o próximo, do que o semelhante dele, é idolatria. Então muitas pessoas não podem pensar que idolatrar é só questão de uma imagem, não. Então, uma idolatria é quando você realmente se apega a algo ali e você começa a achar que aquilo ali está ligado ao seu espiritual. E não é. Deus, ele é único, e quando Jesus veio foi para poder nos ligar diretamente a Deus. Nós não precisamos de um intermediário. Isso é bíblico. Você não precisa que alguém ore, fique orando por você quando você aprende a lição. E uma coisa muito séria que eu vou explicar para vocês talvez vão me entender. Às vezes me perguntaram aqui, eu vou responder aquilo que me perguntaram. Dentro dessa aí eu tenho uma pergunta aqui. Tá. Deixa eu ver se é isso. E quanto à imagem, as imagens feitas de santos e tudo mais, pelas igrejas, o que nós podemos falar sobre isso? Vou te conscientizar de uma coisa. Durante um bom período, o ser humano ele teve necessidade de apegar as coisas. Isso veio desde o passado bíblico, desde o bezerro de ouro. As pessoas que não vê Deus, não sente Deus, não são sensíveis à questão espiritual, ela quer ter algo apalpável, um ponto de fé. E durante muito tempo, aconteceu algo muito sério que as pessoas não pararam para poder analisar até hoje, porque às vezes talvez não conhecem o mundo espiritual. O mal espiritual, o diabo, as energias negativas, sempre foi contra, foi sempre oposto a Deus, sempre quis destruir o homem, sempre quis fazer, desde o período do Jardim do Éden, ao ser humano, ao homem afastar de Deus, a não ter Deus como Deus, a não querer venerar Deus. Mas ele queria a glória de Deus para ele se invejou tanto que ele queria. Então, ao longo do tempo, ele foi conhecendo muita coisa, muita técnica espiritual, como que desvia a atenção do homem de Deus para ele. E por muitas questões que eu passei nessas viagens minhas, pude muitas pessoas constatar isso, até ser curadas de doença, quando uma pessoa era apegada a uma imagem, e essa imagem foi tirada da frente dela, desligado ela, desvinculado ela dessa imagem e ter colocado ela diretamente a Deus. Ela foi curada, porque reconheceu. E é interessante que quando existe um mal por trás de uma situação assim, geralmente acontece quando a pessoa está doente, ela está enferma, ela tem alguma coisa na vida dela que está fazendo mal para ela não sabe. Mas é interessante. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que tem uma pessoa, ela está doente. Aí ela não é muito ligada a Deus. Ela acredita, mas não crê, não tem aquela fé. E ela precisa de uma resposta, mas também não quer procurar nada, não quer procurar igreja, não quer procurar centros, não quer colocar nada, porque ela não envolve com isso. Embora eu falo para vocês, buscar esses lados é errado. Você tem que buscar Deus. Então tem muita gente que procura um lado maligno, um lado pior ainda, que eu não sei te falar, achando que vai ter uma resposta de cura e mudança de vida. Então, como que essas imagens por muitas vezes surgiram? Uma pessoa estava doente e só que o diabo do outro lado sabia que essa pessoa não estava legal, estava quase começando a adoecer, mas não acreditava em Deus. O que ela fazia? Ia ali e colocava uma doença na pessoa com energia negativa, porque a pessoa já não estava legal. E a pessoa começava a ficar mal e era constatada que estava doente. E às vezes no desespero de poder morrer ali, ela queria uma resposta, mas não tinha, mas não queria procurar momento nenhum Deus. Falava, Deus me socorre, mas não entrava com ele um pedido mais forte. Então, aparecia sempre uma pessoa com energia negativa e trazia uma imagem de alguma coisa. E colocava na frente da pessoa, entregava e às vezes, sou seu amigo, vou deixar isso aqui, acredita nisso aqui, isso vai te curar, e ir embora.
A pessoa na casa dela vendo aquela imagem, por não aceitar, e ela sentindo dor e aquela energia negativa cutucando ela na dor dela, ia chegar uma hora que ela ia pegar aquela imagem e iria pedir para aquela imagem socorrer ela, porque ela não conseguia ver Deus, mas via a imagem. Então, no seu secreto ali, querendo fazer aquilo, energias como o diabo, demônios, ele via que a pessoa está de doenças, via que a pessoa estava doente ali, pedindo socorro para uma imagem. Então, quando ele via que a pessoa pedia muito, até ela sentia assim que ela pedia socorro, esse espírito maligno ia lá e tirava essa doença da pessoa. Então, quando tirava a doença da pessoa, a pessoa se sentia aliviada daquilo e constatava que tinha sido curada daquela doença. Para quem que ela ia dar honra? Para quem que ela ia achar que curou ela? Aquela imagem. E isso era estratégia do mundo espiritual negativo, de espíritos malignos, para poder fazer com que a pessoa se desviasse a atenção de Deus. Aí o próximo passo que ela fazia, como forma de poder propagar aquilo ali, ela ia lá e mandava fazer uma quantidade daquelas imagens, ou o folhetinho de santinho, sair espalhando todo mundo, porque acredita que aquilo curou ela. Mas veja bem, pensa mais sério uma coisa, bem sério sobre isso. Durante muito tempo, principalmente aqui no Brasil, imagens foram fabricadas por presidiários. Eles mandavam para minimizar a pena deles, então mandava para onde? Mandava para as lojas. Pessoas que trabalhando com a mão, fazendo, por isso que Deus ele não aceita nada que foi feito pela mão do homem, então ele fazia aquela imagem que estava ali, mãos sujas, mãos em pecados, mão que roubava, que destruía, e depois levava para as lojas. As lojas vendiam, a pessoa inocente, ela pegava aquela imagem e levava para a casa dela. Não sabe onde que a pessoa que fez ali com aquelas mãos, colocou aquelas mãos para poder fazer aquele moldar e você achar que aquilo é santificado. Então isso aconteceu durante muito tempo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque as imagens, ela não provém de Deus. Tem muitas Bíblias, principalmente a Bíblia Católica, quem tiver Bíblia Católica pode ver, as Bíblias Católicas de 1969, 79 para cá, foram arrancados muitos textos dela, que estavam escritos nela, que falavam sobre idolatria. Pega uma Bíblia Católica hoje, até para você que é católico mesmo, o que a igreja teve coragem, a organização da igreja para poder deixar as pessoas fixas em objetos que podem ser comprados e vendidos até por eles mesmos, que as pessoas não acordam sobre isso. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Ele. Ninguém vê um Pai senão por mim, então é Cristo. Não deve existir outra imagem que interrompa esse canal. Quando você realmente quer Deus na sua essência e pureza, é diretamente com Ele, porque você se torna filho. Você teve um pai e uma mãe biológica, quando você ia conversar com seu pai e sua mãe, você pedia para outra pessoa conversar por você, não era você que conversa com seu pai e sua mãe? Mesmo assim é Deus. Deus quer uma ligação direta com os filhos, não precisa de um terceiro ou um objeto. Dentro da Bíblia, no livro de Jeremias, diz assim que um lenhador, ele foi ao mato e cortou um pedaço de madeira, de lenha, trouxe para dentro da casa dele, chegou lá e partiu no meio. Uma parte, ele fez uma imagem para ele idolatrar, para ele poder ajoelhar de frente dela. E a outra, ele cortou o restante, jogou no fogo e cozinhou a comida dele. E a Bíblia faz uma pergunta assim, não é madeira da mesma árvore? Então por que idolatrar? Está escrito. Salmo 115 também das Bíblias católicas foram tiradas do 1 até o 10. Fala sobre idolatria. Então continua o Salmo 115, ele começa do versículo 10 em diante. Sumiu. No livro de Apocalipse fala que ai daquele que tirar uma palavra sequer do que está escrito como original. Mas eu disse para vocês que a Bíblia já teve 22 versões diferentes no mundo e as pessoas ainda não pararam para poder pensar isso. Os estudiosos da Bíblia, que falam que ama a Bíblia desse dia, gostam de pegar uma Bíblia de capa bonita, linda, perfeita, maravilhosa, porque é de couro isso e tudo mais, cuidado com isso. Vai lá atrás e começa a analisar as Bíblias que foram ao longo do tempo modificadas, que vocês vão ver. Então, cuidado com as Bíblias de hoje, cuidado com o que é colocado por aí, procura um pouquinho saber sobre o hebraico e o grego do que foi escrito. Então, muitas questões também que as pessoas às vezes não sabem, muitos textos da Bíblia, do Antigo também, porque foi o tempo, sumiu, apagou algumas partes, e o homem foi obrigado a deduzir partes, a acrescentar.
Então, não que você não tenha que acreditar na Bíblia, mas você precisa poder pedir direção de Deus para estar lendo sobre tudo isso, tá bom? Então, tá bom, um abração.